Foi. Nós somos o grupo 3. O nosso projeto é intitulado Projeto de Controle Digital para a Implementação do Conversor Buck. Então, o projeto ele consiste em desenvolver um sistema de controle para um conversor que será implementado. Ou seja, o conversor Buck, que ele é um conversor estático, abaixador de tensão, e que o controle de entrada ele é feito a partir de um PWM. Na figura 1, então, nós temos disposto o diagrama de blocos que representa o nosso projeto. A implementação do controle e a geração de sinais do projeto ele será realizada a partir do microcontrolador STM32. A segunda parte do projeto seria o projeto de modelagem do conversor Buck. Então, na figura 2, nós temos apresentado a topologia do conversor Buck e, em seguida, encontra-se o nosso sinal de referência designado para o nosso grupo. Ele é um sinal trapezoidal, com frequência 50 Hz, e esse sinal ele vai ser gerado a partir de um sinal de frequência de chaveamento de 15 Hz, de 15.000 Hz. Então, abaixo estão demonstradas as equações para definir os componentes do conversor Buck, ou seja, a resistência de carga, o valor do indutor e o valor do capacitor. Após definidos os componentes do conversor Buck, algumas condições têm que ser verificadas, como o ripo de corrente, o ripo de tensão e a frequência de corte do conversor. A partir do diagrama de Bode, então, nós podemos verificar a frequência de corte, e ela deu próximo da frequência de corte esperada. E a partir de uma simulação no software LT Spice, nós podemos analisar os valores de tensão, ou seja, analisar o ripo de tensão e os valores de corrente e analisar dessa forma o ripo de corrente. Na figura 5 está, então, a topologia do conversor Buck no software da LT Spice. A figura 6 nós temos a tensão de saída em regime permanente, ou seja, mostra o ripo de tensão. E na figura 8 nós temos a forma de onda da corrente do indutor em regime permanente, que seja mostrando o ripo de corrente. A parte 3 seria o condicionamento de sinais. Então, para a entrada do condicionamento de sinais, o primeiro que nós temos é o circuito atenuador. Então, ele tem por objetivo reduzir a tensão da saída do buck para a entrada do condicionamento de sinais, e ele é basicamente um divisor de tensão resistivo, como mostra a figura 9, que representa a topologia do atenuador. E na equação 17, ela mostra a relação entre a tensão do conversor buck e a tensão atenuada. O circuito da F7, que é o próximo circuito, ele possui duas funções importantes, que é impedir ruídos de modo comum e diferenciais provenientes do circuito de medição, e elevar o sinal em cerca de 1,15 volts, para que o sinal fique estabelecido entre 1 e 2 volts, como especificado para a entrada adequada do conversor AD. Por fim, nós temos o filtro passa-baixa Silent Key. Ele tem por objetivo extinguir alguns ruídos ou harmônicos decorrentes do processo de acionamento por PWM. Essa é a topologia do filtro Silent Key. E o equacionamento abaixo foi necessário para definir os componentes do filtro. Na parte 4, a gente fala sobre a geração de sinal de referência. Então, o nosso sinal proposto foi uma onda trapezoidal com uma frequência de chaveamento de 15.000 Hz. E a gente elaborou, então, o código no MATLAB para obtenção da geração de sinal de referência. Utilizamos também 300 números de amostras por ciclo. Então, na figura 12, a gente obteve o sinal de referência. Em seguida, fizemos análise do sistema. Primeiramente, fizemos análise da função de malha aberta do conversor Buck. Com a equação de malha aberta, a gente elaborou o script no MATLAB. Então, obtivemos a simulação de resposta de grau da planta contínua e o diagrama de Bode, conforme as figuras 13 e 14. No diagrama de Bode, encontramos uma frequência de corte próxima ao que projetamos. A resposta de grau também foi obtido o tempo de subida e o tempo de acomodação. Assim, elaboramos um circuito no LT Spice para obter as respostas do sistema por meio de simulação do conversor Buck. O acionamento ele é feito por meio de um interruptor pelo sinal do PWM. No nosso, o sinal é uma onda trapezoidal. Assim, o PWM irá realizar o chaveamento no conversor Buck. Na parte 6, os elementos discretizados. Utilizamos o comando C2D para fazer a discretização da planta, tornando a planta um sinal contínuo. Então, começando pelo controlador digital, o PID, a fim de melhorar a resposta da planta, ele apresenta 3 parcelas, proporcional, integral e derivativa, para obter o mínimo erro em regime permanente e também uma melhoria na estabilidade do sistema. Então, a equação do PID é a 29, usamos as constantes Kp, Ki e Kd, que foram definidas com base no comportamento do sistema, de modo assim para melhor resposta na malha. Assim, aplicamos uma nova ração cíclica, que antes dependia de UDK e agora depende de UDPID, que é um controlador. O código, então, foi implementado no MATLAB. Temos a saturação do PID, que evita que o valor do PID seja maior que 36, independente do valor que for calculado. Assim, fazemos ele no MATLAB, implementamos um sinal PWM, sendo constante a amplitude do sinal, e também, nessa etapa do código, temos um valor do módulo de sinal de controle do PID. E também o SBIN, dizendo que é um valor positivo ou negativo. Após isso, tem o laço de supercretização do PWM e, por fim, a geração do sinal PWM superdiscretizado, baseado no sinal de controle SBIN, que diz que é positivo ou negativo, e o módulo de tensão do PWM. Na parte de discretização do Buck, temos outro código. Na etapa superdiscretizada, que tem como objetivo simular o funcionamento do conversor Buck, e da etapa de condicionamento de sinais. A primeira parte do código, que termina a simulação da equação de diferença, é o que foi explicado já anteriormente. Na sequência, temos a modelagem do conversor Buck e do condicionamento de sinais, em formato de equação de diferença. Primeiro temos a equação para o conversor Buck e em seguida é adicionado um ruído randomizado. Na sequência é adicionado um ganho de condicionamento de sinais e o filtro passa baixas desse condicionamento. A etapa do conversor AD tem o objetivo de converter o sinal analógico em sinal novamente digital. Então, para isso, voltamos do sinal superdiscretizado para o sinal discretizado. Para isso, é feita a retenção do sinal
E na sequência é feita a quantização de acordo com as características do conversor, como nível de tensão, resolução, etc. E devido ao PWM do micro apresentar um valor de tensão muito pequeno, se torna necessária a utilização do circuit driver, pois esse valor de tensão não é capaz de chavear o MOSFET. Assim, o circuit drive eleva a tensão do PWM. Usamos o drive disponibilizado pelo professor. Na parte da malha fechada, parte 7, após a discretização, fazemos nossos diagramas de blocos de malha fechada, onde será implementado totalmente em tempo discreto. Levamos algumas considerações, como a entrada de tensão 24 volts, a perturbações 6 volts acima do sinal, 300 amostras por ciclo e a nossa frequência de amostragem de 15.000 Hz. E um conversor de 10 bits e a parte contínua discretizada com 256 pontos. Assim geramos um script no MATLAB e obtivemos os resultados. Na figura 18, temos a simulação de entrada, CC, entrada do buck, referência e erro. A figura 19, ela apresenta a saída do conversor buck discretizado em comparação com o sinal de referência de entrada. Como a gente já disse anteriormente, o PID tem a função de diminuir o erro. Na figura 20, então temos todas as parcelas do PID, e na figura 21, temos as respostas do PID juntamente com o erro de amostragem. Para a avaliação prática do funcionamento do circuito, foram feitas duas placas, onde uma acomodava toda a parte do condicionamento do sinal e a outra ficou com o drive e o buck projetado. Durante a confecção das placas, houveram alguns problemas, principalmente com a placa drive mais buck, onde foi necessário a criação de uma nova placa devido à quantidade de ajustes testados na primeira placa. Na figura 22 é possível ver a segunda placa drive mais buck, onde os testes realizados deram certo. Na figura 23 é possível ver a placa de condicionamento, onde foi acomodado o circuito de condicionamento. E na figura 24, a primeira placa drive mais buck, onde foram realizados diversos testes e foi necessário criar outra placa para que o circuito funcionasse de forma ideal. Bom, em relação ao PWM, conseguiu ser feito com que ele fosse controlado baseando-se na tensão que entrava no micro, a que saía do condicionamento e entrava no micro. Porém, não foi conseguido implementar a função para que ele gerasse uma forma de onda trapezoidal. Bom, nos testes práticos que foram feitos em malha aberta, os resultados obtidos através do circuito de condicionamento foram satisfatórios, com a tensão de saída sendo de 1,43 volts, enquanto o resultado esperado era de 1,44 volts. Uma resposta positiva também foi obtida pela placa drive mais buck, quando essa foi testada utilizando um gerador de função simulando o PWM que seria gerado pelo microcontrolador. Os resultados das simulações mostravam uma tensão média de 12 volts, enquanto na prática foi atingido o valor de 11,5 volts. Bom, em relação ao micro utilizado, foi utilizado o STM32 com o auxílio do programa CubeID. Dentro dessa interface, os pinos A1 e A0 foram configurados para realizar as funções de conversor AD e gerar PWM respectivamente. O PWM gerado utilizou o clock interno do Launch Kit com uma frequência de 16 MHz e o período de contagem de um PWM foi arbitrado para 1066. Dessa forma, ao dividirmos os 16 MHz por 1066, foi alcançada a frequência de 15 kHz que nos foi dada no início do trabalho. Para o conversor AD foram criadas duas variáveis, uma sendo a ADC underline result, onde essa foi utilizada para armazenar o valor digital de tensão obtido após a conversão do sinal analógico para o digital, e a variável dirty, onde essa ficava em função da outra variável, a ADC underline result, e controlava o dirty cycle do sinal PWM. Bom, para concluir, nesse artigo foram expostas as fases de desenvolvimento de um conversor buck para gerar uma onda trapezoidal através de um sinal PWM. A parte de simulação e projeto teórico foram feitos com o auxílio do software MATLAB Simulink, além do LT-Spark. Toda a parte de simulação ocorreu com sucesso, onde foi possível fazer todas as simulações e notar o bom funcionamento do trabalho proposto. Já a parte prática ocorreu com êxito em algumas partes, com os circuitos funcionando de forma adequada, porém com a implementação do sinal PWM gerada pelo micro não tendo sucesso. Assim, não foi possível realizar os testes práticos em malha aberta e malha fechada.